Oi, eu sou o Grinsauro, e bom, só pra deixar um pouquinho mais explicado, vai ter alguns livros aqui que eles podem ter ou não sequências, mas o meu grande ponto é, você não precisa ler essas sequências pra que a história principal ela seja explicada, tá? A história principal ela tem um começo, meio e um fim, e é isso. Se você quiser ler o resto, aí é por sua conta e risco. Pra começar essa lista, eu vou trazer aqui uma recomendação de um autor nacional, que é o Eduardo Spor. Inclusive, eu já fiz review desse livro no canal, eu vou deixar aí todos os links se tiver alguma review no canal, e é A Batalha do Apocalipse. Na Batalha do Apocalipse, a gente tem uma rinha de anjos fenomenal que a gente traça aí na Terra mesmo, né? O ambiente é a Terra. E é onde o Gabriel e o anjo Miguel, eles estão tretando pra ver se a humanidade vai ou não sobreviver. E a gente acompanha nesse livro a história do Ablon, que vai estar passando aí por todas as etapas, desde o começo aí de onde a gente encontra o confronto, até o desenrolar da história e o final do confronto. A história é muito legal, principalmente pelos pontos que eu já destaquei aqui em vídeos anteriores, exatamente por essa contextualização brasileira e tudo isso que o Spor traz dele, exatamente por ele ser um brasileiro, né? Então é bem legal a gente ver um livro nacional sendo escrito e é com essa dinâmica de uma reinterpretação, digamos assim, da história da Bíblia, né? Não necessariamente você vai pegar todos os elementos, mas você traz, obviamente, esses elementos com os anjos, tem a história ali da estrela, enfim, eu esqueci o nome agora, que ilumina o caminho para chegar até Jesus com os reis e magos e tudo mais quando ele vai nascer. E então é bem interessante ver como essa história é escrita, é uma história que ela começa e ela termina. Eu tenho minhas ressalvas quanto ao final? Tenho, mas isso não impede de você pegar e ler esse livro e de aproveitar muito. É uma história que trata bastante outros tipos de mitologia, outras religiões, outras filosofias dentro desse livro, então é bastante legal ver a pluralidade, ver como o Spor, ele escreve isso, e obviamente se você quiser continuar, tem uma outra série que é Os Filhos do Éden, que você é muito mais do que convidado a ler, porque é uma história meio que acontece durante a Batalha do Apocalipse, que influencia, não sei se tão diretamente na Batalha do Apocalipse, mas são coisas a mais que você pode ler, tá? Eu li só o primeiro, também tem review no canal se você quiser ver, mas eu não vou entrar em detalhes sobre a continuação, é só dizer que tem, caso você tenha bastante interesse e tenha gostado de A Batalha do Apocalipse. O próximo livro que eu vou trazer aqui é um livro que eu não vejo muito ser falado e ressaltado pelas pessoas que trabalham aí com livros. É um livro que em específico eu gosto muito do autor, eu já li alguns livros do autor, não li todos, obviamente, né? Mas eu li já uma boa quantia, tenho meus 3 favoritos, e o livro é A Guerra dos Mundos. Sim, é um livro que também tem o filme, e o filme, eu não lembro agora da época que é, eu vou deixar imagens passando por aí, é o mais recente, tá? Ele é muito bom, é relativamente fiel quanto necessário. O H.G. Wells, ele é um cara que ele escreve ficção muito bem. Inclusive, eu quero trazer um vídeo mais pra frente, exatamente para discutir sobre o estado da ficção que a gente tem tendo mais recente, né? Discutir um pouco para que lado ele tá caminhando, mas eu não vou entrar aqui nesse livro. É só dizer que A Guerra dos Mundos é um livro sensacional, um livro ali bem básico, de invasão alienígena, com muito mistério, com muita necessidade dos protagonistas, eles principalmente saírem dali, né? Tem toda também uma trama com os próprios filhos, né? O filho e a filha do protagonista, assim como acontece bastante no filme, mas uma coisa que diverge, né? É porque você perde um pouco essa nucleicidade e a parte principal é o foco na invasão alienígena, o que é muito legal. As tecnologias que ele vai trazendo também é bem interessante, e pra mim o mais interessante que você não consegue encontrar no filme é exatamente a segunda parte. É uma coisa que não tem no filme, que eu não vou dar spoilers aqui, mas tem um braço que desmembra assim da história e é muito diferente de qualquer coisa que foi pensada. É bem legal, vale muito a pena dar uma olhada em H.G. Wells. Eu vou deixar também algumas recomendações que são meus outros 2 livros preferidos do Wells, que é A Máquina do Tempo e O Homem Invisível. Então se você gostar de A Guerra dos Mundos, ou, né, enfim, tiver interesse por essas 2 publicações diferentes, ou tiver já visto A Guerra dos Mundos, ou lido, enfim, fica aqui minhas outras 2 recomendações, que é O Homem Invisível e A Máquina do Tempo, que também são 2 leituras de sci-fi que valem muito, muito a pena. O próximo livro que eu quero trazer aqui, eu tentei trazer um mix de várias coisas, tanto sci-fi quanto livros mais atuais, um pouco um mistério, uma fantasia, né, algo do gênero. Eu tentei pegar uma gama de autores muito grandes, né, coisas também que eu não falei em outros vídeos, eu tentei ser o mais amplo possível. Inclusive, se você quiser, tem uma playlist aqui no canal só de lista de recomendações, então vá lá dar uma olhada se você tiver interesse em ver mais listas e mais recomendações sobre temas específicos. E o próximo livro que eu queria trazer aqui é American Gods, do Neil Gaiman, né, ou Deuses Americanos, que incrivelmente também tem uma série.
né? Assim como Guerra dos Mundos tem um filme, esse aqui tem uma série. Vou confessar, eu nunca assisti a série, então não posso falar nada sobre a comparação entre os dois. Mas basicamente, Deuses Americanos é uma história que o Neil Gaiman, ele escreveu como se os deuses, né? O que seriam dos deuses se eles estivessem presentes na realidade e eles meio que dependessem das pessoas, da crença das pessoas para continuar com seus poderes. É bem interessante ver como eles interagem com os novos deuses que estão surgindo, que é basicamente a tecnologia, né, do mundo. É bem interessante ver essa decadência desses deuses, né, digamos assim. Eu vou trazer também uma citação aqui, mais um livro que é bem semelhante a esse, só que traz por um tom muito mais cômico, que é Pequenos Deuses, do Terry Pratchett. Inclusive, né, os dois já colaboraram com um livro só, que é Good Omens. Então, se você tiver interesse também em ver, todos esses que eu comentei agora são standalone, bastante interessante, vale bastante a pena dar uma olhada, inclusive em todos esses que eu comentei aí, no Little Gods e no Good Omens. Incrivelmente, todos esses, eles trazem essa ideia de deuses na Terra, então é meio que a mesma temática. E bom, eu não podia deixar de fora dessa lista um autor que eu gosto muito da escrita, muito do estilo literário, muito das histórias da criação do mundo, que é o Sanderson. E o livro que eu quero trazer aqui é o Elantris. E aí muita gente pode estar falando, mas Elantris tem outro livro. Sim, ele tem outro livro, mas a história de Elantris, ela começa e acaba. Então a gente entra em mais um daqueles exemplos, assim como eu falei de A Batalha do Apocalipse, em que um livro ele pode se desmembrar em algumas outras partes que também fazem parte do mesmo universo, da mesma história, mas que não necessariamente precisam ser lidos para que seja entendido toda a complexidade dessa história principal. Em Elantris a gente tem um sistema e uma ideia que é basicamente a pessoa ela não morre por uma doença lá, que ela meio que pega uma doença e ela é jogada dentro de Elantris, que é uma cidade onde esses mortos, entre aspas, ficam. E basicamente a doença ela faz com que todo machucado, todo ferimento que você tenha no seu corpo, ele nunca vai sarar. Você sempre vai sentir aquela dor. Isso leva as pessoas à loucura e Elantris acabou se tornando uma cidade decaída, assim. É uma cidade bem caótica, onde vai jogando os mortos assolados por essa doença, né? E a gente tá acompanhando o nosso protagonista, que eu realmente não vou lembrar o nome, vou tá deixando aí na tela, porque faz relativamente um tempo que eu li esse livro. O que ele tá tentando é porque ele sabia, né, que existem histórias de que Elantris era uma cidade muito poderosa, com muita força, muita magia, onde ela tem nada por magia, e ele tá tentando trazer e entender como funcionava essa magia. Ele encontra alguma coisa ou outra, começa a ter uma ideia de glifos, o sistema de magia, como sempre em quase todo o livro do Sanderson que eu já li, o sistema de magia é algo fenomenal, que sempre vale muito a pena ler, e é sempre muito divertido ver como os personagens vão aprendendo a lidar com aquele tipo de magia. Então Elantris não é uma exceção a essa regra. Agora falando de um livro aqui que eu não vejo realmente ser muito recomendado, e é um livro fenomenal. Inclusive, para quem gosta de viagem no tempo, ele é uma leitura obrigatória, eu vou dizer aqui. Agora eu tô obrigando todo mundo que gosta de viagem no tempo a ler esse livro. E eu só vi ele ser recomendado uma vez, não uma vez, foi mais pessoas, mas foi mais vezes pela mesma pessoa. Quem eu vi recomendando esse livro foi o Azaghal, do Jovem Nerd, e o livro é As 15 Primeiras Vidas, do Harry August. Uma história de viagem, entre aspas, tá? Viagem no tempo, onde o Harry August, nosso protagonista, ele nasce, cresce, envelhece, morre, e depois ele nasce, cresce, e assim vai indo a vida dele, e ele sempre vai renascendo naquele ponto, né, onde ele literalmente nasceu, e ele vai sempre se lembrando do que aconteceu com ele. E esse é o ponto mais importante da história, porque muitas pessoas acabam acontecendo isso com elas, e você acaba criando uma sociedade meio que independente do tempo, que ela vai coexistindo exatamente por essas pessoas que vão revivendo, né? Então, cara, é muito legal a dinâmica dos personagens. Como, por exemplo, o Harry August descobre alguém no passado, essa pessoa que sempre renasce, e aí ele vai visitar ela no leito de morte. É muito interessante, é muito legal. E, basicamente, a trama da história, né, é que como essas pessoas, elas vão renascendo, né, elas vão mantendo conhecimento. Então, obviamente, que nem no começo o Harry August, ele fica louco, enfim. E ele começa a estudar e ficar versado em todas as áreas. Então, ele começa, tipo, a estudar física, química e tudo. Só que outras pessoas também começam a fazer isso, e aí você tem diferenças de governo. Por exemplo, o governo russo, que tá usando essas pessoas pra criar uma bomba, uma arma, enfim, nuclear. É um pouco um contexto de Guerra Fria. É bastante interessante o jeito como a viagem do tempo,
né, no tempo foi interpretada. Ela é bem diferente de outras viagens no tempo que a gente tem em livros mais clássicos, né? Eu nem sei se eu falaria de viagem no tempo em específico, mas como você tá voltando no tempo, vamos colocar aí, né? Por mais que você volte criança, né, recém-nascido, ainda é um jeito de você voltar a sua consciência no tempo, porque ela não se perde, né? Outro autor que eu não poderia deixar aqui de fora, que esse livro também, ele tem um spin-off ou uma continuação, como você queira falar, que é Stephen King com O Iluminado. Eu poderia trazer muitos outros livros do Stephen King, né, como por exemplo It, a Coisa, é um livro standalone, mas o meu ponto também para esse vídeo foi trazer livros que eles são mais acessíveis no sentido até de encontrar, até de relação de preço e até mesmo de você conseguir ler, né? Eu acho que por mais que It, a Coisa seja um livro que na minha opinião é melhor que Iluminado, Iluminado para mim é muito mais fácil de ler do que It, a Coisa, né? Um livro aí de 1.200 páginas, para mim nem é um standalone direito, né? Porque você quase que lê uma série de livros inteira num livro só. Mas enfim, trazendo a história de Iluminado, a gente também tem um filme, né, sobre o Iluminado, que é um filme muito bom, inclusive, mas sai um pouco da ideia principal do livro. Nesse livro, então, a gente tem aquela criança que eu realmente não vou estar lembrando os nomes, eu vou deixar aí na tela. E a gente tem o pai dela, que ele vai passar uma temporada lá de férias, né, entre aspas, no Overlooked, né, que é um hotel. E eles estão sozinhos naquele hotel, e aí o hotel é amaldiçoado, mas os pontos que o Stephen King vai trazendo, eu já disse isso em outros vídeos, como por exemplo no vídeo de It, a Coisa. O jeito como ele faz o terror não é só um terror pelos monstros, né? Na verdade, os monstros eles são até uma parte menor do terror, mas o terror é muito pelas pessoas, sobre como as pessoas vão se transformando. A gente vai vendo o Jack, né, ficando cada vez mais louco e cada vez mais, enfim, como eu posso dizer, mais insano, né? Enfim, a gente tem toda essa questão que o Stephen King sempre traz, né? Todo esse mistério, essa urgência que ele traz para os livros dele. O jeito como ele escreve é um jeito bastante bom, digamos, eu não sei muito bem como descrever, mas é muito fluido, você não se sente muito cansado lendo o livro, assim, por mais que seja um terror, é algo que vai se desenrolando. Para fechar essa lista, inclusive, se você chegou até aqui, muito obrigado, aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito. E bom, o último livro que eu tenho pra falar aqui é um livro muito legal, principalmente pelo conceito dele, de como ele trata exatamente os livros. Eu acho que é um livro extremamente importante para que todo mundo leia, todo mundo que gosta de ler e que se importa com a literatura, não só necessariamente literatura, digamos assim, de histórias, mas literatura mesmo geral, sabe, de livros, a importância dos livros, que é Fahrenheit 451. Inclusive tem um jogo que eu sempre achei um pouco a estética de Fahrenheit 451, eu não sei porquê, mas é We Happy Few. Vou deixar imagens aparecendo aí, mas me passa um pouco essa ideia. Fahrenheit 451, que a gente tem uma sociedade que também lembra um pouco V de Vingança, mas menos, é mais a estética que eu penso em V de Vingança, mas é sobre exatamente essa questão de livros que não podem ser lidos. É proibido você ler, você não tem direito, né, a ter acesso a esse conhecimento, e quem tem livro em casa, esses livros, eles são queimados. Então os bombeiros dessa sociedade, que é uma sociedade distópica, inclusive se você gosta de distopias, esse é um livro que vale bastante a pena você dar uma olhada, porque todas as pessoas que têm livros em casa chamam os bombeiros para tacar fogo nos livros. Então os bombeiros tacam fogo. É um conceito bem interessante, é bem legal. Entra nessa questão de barrar o conhecimento. E é engraçado a gente perceber como atualmente muitas pessoas têm lido menos livros, e nem é por uma questão de que elas não têm acesso, né? Então meio que nessa ideia da distopia você não teria acesso porque iam queimar, e hoje em dia a gente mesmo com acesso, a gente não vai atrás desses conhecimentos, a gente não vai atrás desses livros. Então acaba que, né, você ainda tem alguns casos, como por exemplo alguns governos barrando livros ou proibindo livros, né, entre aspas, e a minha recomendação é, se por algum motivo o lugar que você mora, o governo falou que alguns livros você não deveria ler, é esses livros que você tem que ler, tá? Eu nem preciso saber quais são, vai lá e leia esses livros proibidos, entre aspas, né? Bom, e se você gostou desse vídeo, então vou deixar aqui, o YouTube vai deixar uma recomendação de um vídeo que você talvez possa gostar de assistir. E é isso, e um abraço, e até a próxima.